galera, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa aula número 2 de 2025. Hoje, anatomia. Aí, antes de iniciar, deixa eu falar um pouco sobre como é que ficou organizado esse conteúdo. O que acontece? Como é o conteúdo em 3D e a organização que a gente vai fazer, depois eu vou mostrar para vocês, eu estou preparando um PDF para vocês, né? Está em Word ainda. Vou mostrar de uma vez. Deixa eu trocar aqui e mostrar para vocês verem o que vai subir para a plataforma, para vocês terem acesso. Então, aqui, o que vocês vão ter nesse material? O material estático da aula. Então, vocês vão ter a aula dinâmica, com 3D, e esse material estático aqui, do Drake, Anatomy, do Grey's Anatomy Drake. Então, material bacana. Então, aqui a gente vai ter uma visão externa. Então, aqui esse material para a gente ter uma visão, né, você vai olhar, né, o seu aluno, você vai ter uma ideia, o seu cliente, em que altura que estão as costelas e que altura que estão os músculos. Abaixo eu coloco aqui os músculos, bem colocados, definidos. Eu escolhi essa imagem, que de um lado você tem a imagem com uma musculatura mais externa, né, abaixo da tela subcutânea, que é o peitoral maior, e aí você tem os outros músculos aqui. Mas eu ainda coloquei os outros músculos para que você possa ter uma visão ampla. Ó. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo peitoral menor e serrátil anterior. Você já vê também os intercostais, né? Só que a gente faz um estudo mais profundo dos intercostais também nessa imagem aqui. A gente tem uma imagem que a gente usa o termo rebate, né? Você retira as demais estruturas superiores para que você tenha uma visão melhor das camadas musculares. A ideia de camada muscular, eu vou usar muito essa ideia quando a gente for estudar abdômen. Então, o que eu decidi fazer? Deixa eu acabar de mostrar esse material aqui para você já saber. Eu vou melhorar esse material, né? Vou editar adequadamente. Aqui a gente está vendo pouca gente fala, que são os subcostais e o músculo transverso do tórax, eles, por eles serem muito profundos, estarem, né, um grupo, que são os subcostais na parede posterior, e outro grupo, que seria o transverso, na parede anterior e profundo, pouca gente fala. Então, eu vou falar deles também. E a gente vai ter, para fechar, o diafragma, sua localização, seu funcionamento, sua inervação, tudo para a gente ter uma ideia muito bem organizada. E aqui, aquela tabelinha, que só ela já vale o valor aí, uma boa aula. Então, a gente tem um músculo, a origem, a inserção, a inervação, a ação e a irrigação e drenagem. No geral, pouca gente fala de irrigação e drenagem, nunca vi. Pô, falo da irrigação, artéria tal. Mas e aí, quem que drena? Então, a gente tem aqui também. E aí tem essa tabela completa com todos esses músculos que a gente vai ver hoje. Ó. Então, você tem, principalmente, né, a gente tem a Ellie, que está fazendo fisioterapia também. Se me corrija se eu estiver falando besteira, tá, Ellie? Mas também todos nós, como educadores físicos e outros profissionais de diversas outras áreas, precisam entender a localização dos músculos, o que eles fazem. Eu ainda coloquei aqui embaixo um resuminho dos músculos menos conhecidos, né? Então, os intercostais aqui, eu explico um pouco sobre eles, falo sobre os subcostais do transverso, falo sobre o diafragma. Então, tentei fazer um material bem completo para vocês. Ele ainda não está bonito. Eu vou organizar esse material de uma maneira mais, mais bem distribuída visualmente falando, para que vocês possam consultar esse material. Esse material vai subir em PDF, vai ficar lá na plataforma. Joia? E a nossa aula, para que ela seja mais dinâmica e a gente tenha um aprendizado mais acelerado, vai ser em 3D. Joia? Lembrando, né, vocês já podem ver aqui. Todo mundo vendo aqui minha imagem aqui 3D? Joia. Então, com isso daqui a gente vai trabalhar. A gente vai começar aqui no famoso peitoral maior, iniciando no peitoral maior aqui. Então, já vou marcar esse cara aqui. Vamos logo separar para dar aquela olhada maneira nele. Então, vamos lá. Desapegados, pessoal, desapegados. O que a gente tem aqui? Depois eu tenho uma imagem que vai mostrar isso para que vocês possam ter ideia, mas aqui a gente consegue ver. A origem e inserção dele é interessante, porque se você olhar, ele tem uma forma de leque, né? Acompanha comigo aqui. Ó, ele vem, se abre, ó, e lembra um leque.
E aí, a gente tem os vetores de força, todos eles, é como se fossem pequenas setas, de acordo com as fibras. Então, ó, tem fibras mais superiores, isso aqui agora é legal para a galera da educação física, a galera da fisioterapia. Todos os cursos devem saber, mas olha só que interessante. Esse conjunto de fibras são superiores, tem a ver com movimentos de flexão, principalmente movimentos de flexão. Esse outro conjunto de fibras aqui, começando mais aqui, mais ou menos, eles têm um sentido mais horizontal, percebem? Ó, então, isso tem a ver mais com a flexão ou adução horizontal. E esse conjunto de fibras aqui, eles estão vindo mais de um sentido inferior para superior. Então, eles têm mais a ver com tracionar, flexionando, de maneira que medializada. Joia? Só medializada? Não. Se ele vier na flexão mesmo, ele também participa. Então, aqui a gente tem a ideia de ângulos diferentes de movimento. Joia? Só olhando a origem clavicular, origem external. E aqui, Elisaldo, aqui alguns chamam de origem costal, outros chamam de origem aponeurótica, porque está pegando a aponeurose da musculatura abdominal, e outros chamam de origem abdominal. Tanto faz. Desde que você tenha em mente que ele tem essas fibras se direcionam nessas três origens. A origem você tem organizada ali, mas três origens. Então, tem fibras superiores, origem clavicular. Fibras mais horizontais, origem external. E fibras mais inferiores, subindo, origem abdominal, costal ou aponeurótica. Joia? Então, tendo isso em mente, você já entende quem é ele. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente continuar nesse estudo aqui do peitoral. Peitoral maior, movimento. Olha aí. Aí aqui, ó, você vê que ele vai mudar de cor. Então, ele está na adução. Aqui a gente está vendo o seguinte. Nesse movimento aqui de subida, a gente vai ter essas fibras mais superiores. E agora a gente vai ter ativando mais as fibras horizontais. É por isso que na fisioterapia, por exemplo, a pessoa sofreu uma lesão no peitoral maior, né? Sofreu um acidente, ou alguém estava treinando com uma carga muito pesada e rompeu fibras, enfim. Então, o fisioterapeuta, ele vai avaliar isso daí adequadamente, vai, junto com o exame, junto com a orientação, aquilo que vier nos laudos, ele vai definir o tipo de movimentação que ele vai fazer para reabilitar esses músculos, joia? E para o educador físico, né? Está recebendo lá o seu aluno que quer fazer, geralmente é o homem, né? Que é mais hipertrofia nessa região, ele não vai só fazer uma avaliação. Aquela coisa das fotos do antes e do depois, elas são interessantes para isso. O cara vai ver qual a porção do peitoral maior, ele tem que hipertrofiar como um todo? Sim. Então, para isso, ele vai fazer exercícios multiplanares e multiangulares. Mas na avaliação, ele pode ver, ó, está faltando muito aqui nas fibras do peitoral superior. Então, ele vai dar um foco, uma ênfase nesse tipo de exercício. E por aí vai. Então, a seleção de exercícios tem a ver com essa avaliação. Joia? Tanto para o fisioterapeuta quanto para o educador físico. Vamos lá, mais um. Ó, rotação medial. E aqui a gente tem, vou bater um papo com vocês sobre essa rotação medial, que ela é muito importante para todos nós que trabalhamos com a saúde da pessoa. O que acontece? Peitoral maior, gigante, enorme. Deltoide, tem fibras anteriores que também rodam. E aí é uma coisa que acontecia quando eu era coordenador de academia lá em Campos. Tinha muito esse erro. A pessoa ia para avaliação e da avaliação ela vinha para a musculação. E muitas vezes o avaliador botava lá o que ele achava, ó, precisa trabalhar muitos músculos dorsais para diminuir a rotação interna ou medial. Tá errado. Por quê? Vocês vão estudar na próxima aula do dorso, eu vou mostrar para vocês que o latíssimo do dorso se insere no húmero também. E mais do que se inserir no húmero também, galera, ele se insere de maneira anterior. Ele se insere aqui. Então, quando ele vem por dentro, se insere aqui. Então, quando ele contrai, ele também roda internamente. Então, tem gente que fala assim, eu vou trabalhar costas para poder melhorar a postura das minhas costas. Não vai, não. Se trabalhar errado, vai piorar a rotação. Essa rotação, Elisaldo, o que ela tem a ver com costas? Tem a ver que se você roda muito, você vai tracionar a escápula. Se você traciona a escápula tende a subir e rodar. Uma ação que daqui a pouco você vai entender melhor junto com o peitoral menor. E aí a pessoa fica com uma cifose funcional. Ela não é cifótica, ela não é corcunda.
Ela está com essa cifose porque ela tem um desequilíbrio dos músculos anteroposteriores só? Não. E aí que está o erro. Não é só isso. Porque, de repente, o latíssimo, que é o músculo posterior, está fortíssimo e ele está contribuindo para essa rotação. Quem que está fraco? Manguito rodador. Os músculos que rodam internamente o úmero. Segundo, romboides. E pouquíssima gente presta atenção nos romboides. Então, a gente vai falar muito disso quando eu chegar lá, vocês guardam essa informação. Isso vai fazer total sentido quando a gente chegar lá nos músculos do dorso, conforme a gente for tirando as partes mais superficiais e chegando nas profundas, eu vou voltar nesse assunto e vou te explicar o que está errado. Joia? Então, anota aí no seu caderno. Beleza, vamos voltar aqui. Já vimos então que o peitoral maior também faz rotação medial. Mais um aqui para a gente ver a função. Ó, aqui, ó, região. Todo ele vai ativar? Vai, mas tem uma diferença. Esses caras, junto com o deltoide, vão fazer a flexão. Então, o deltoide anterior vai trabalhar junto com esses feixes superiores. Olha esse daqui, eles estão sendo alongados. E aí, o que que acontece? Alguns exercícios onde você vai fazer a flexão, você também vai ativar o peitoral maior. Joia? Então, muita atenção no sentido da fibra e no vetor de força que vai ser ativado. Joia? Então, aqui a gente está dando uma desmistificada em algumas coisas. Vamos lá. Mais uma. Ó, fibras inferiores, junto com outros músculos, como, por exemplo, ali o serrátil vai trabalhar pouco nisso, mas o peitoral menor vai fazer bastante isso. Mas, Exaldo, mas o peitoral maior e menor trabalham juntos? Sim. Existe uma sinergia. Sempre vai ter músculos trabalhando juntos. Beleza? Então, aqui a gente tem a depressão da escápula. A ativação dele aqui, ó, no momento de adução. Hoje em dia, a gente vê, até na academia que eu treino aqui, tem um equipamento que o pessoal usa muito para deltoide, só que ele é regulável. Você pode colocar a barra na horizontal para fazer esse movimento de adução. E aí também vai ativar a musculatura peitoral, né? Vai ativar o músculo praticamente como um todo, menos as fibras superiores, medial, mais ou menos as fibras médias e bastante as fibras inferiores. Joia? Então, aqui a gente está vendo mais a parte de ação muscular, eu estou cruzando com o exercício para a gente poder ganhar tempo. Agora, olha só, deixa eu afastar aqui. O que que a gente tem aqui, pessoal? Ó, origem, avermelhado aqui, nessa metade medial. Como assim metade medial? Ó, vamos lá, você vai encontrar muitas vezes nos livros de anatomia terço, então é como se eu dividisse aqui em duas partes. Então, teria uma, duas, três. Então, divido com duas linhas, tem três partes. Então, seria o terço. Terço lateral, terço medial e terço intermediário. Nesse momento, não, a gente tem uma divisão mais ou menos ao meio. Então, é a metade medial. Então, a origem clavicular do peitoral maior está na metade medial, porque essa seria a metade lateral. Então, são pequenos termos que a gente usa na anatomia, que às vezes, se a gente não se ligar, a gente pode enrolar, se enrolar. Beleza? Então, origem na metade medial, origem, tirar aí, origem external, você vê que ele tem uma grande quantidade de conexões com o externo, e aí você fala, está faltando uma origem, porque essa origem postal ela estaria na região das. Deixa eu botar aqui lá para mostrar. Ó, daqui até aqui você tem o quê? Cartilagem. Então, essa origem ela vai pegar essas cartilagens e vai pegar a poneurose do músculo abdominal também. Joia? E aí a gente finaliza com a inserção, que está no úmero. Ó, aqui a gente tem o sulco intertubercular. Opa, esqueci de marcar o lápis. O sulco intertubercular aqui, ó. Lembrando, tubérculo maior, tubérculo menor, crista do tubérculo maior, crista do tubérculo menor, sulco intertubercular. No sulco intertubercular, quem que está passando? Tendão da cabeça longa do bíceps. Calma, jovem gafanhoto, fisiologista, relaxa, que a gente vai estudar a parte de membros superiores, eu vou mostrar tudo, tintim, tintim, você vai entender biomecanicamente, anatomicamente, fisiologicamente, por que o bíceps braquial está envolvido com a flexão do braço também. Por exemplo, você acabou de falar que flexão do braço vai ter a parte do peitoral, peitoral, deltoide, bíceps, viu? E quando a gente for falar de manguito, eu vou te dar susto quando for falar de manguito, que eu vou trazer coisas que
quase ninguém fala, quase ninguém, né, no mundo real, aqui nesse mundo, nosso mundinho aqui. A ciência já fala, ó, eu vou trazer para vocês também. Beleza, galera? Então aqui a gente tem uma visão bem legal, bem bacana. Beleza, então a gente já tem essa organização aqui. Vamos à frente. Mas o que que eu preciso saber de peitoral, Elisaldo? Vamos lá. Inervação, gente. A inervação é feita, vou virar aqui, agora vamos aproximar. A inervação ela tem base aonde? No plexo braquial. Lembrando, eu já comentei isso com vocês, vou comentar de novo. Às vezes você encontra uma criança, um menino, até um adulto, que tem, né, o segmento superior atrofiado, colocadinho perto do tronco, mas o membro inferior está ok. Aí você pensa, ué, a paralisia cerebral só afetou o membro superior? Às vezes não. Às vezes foi no nascimento, o acrômio fica preso no osso, ali na hora do parto, no pubis, e o médico, muitas vezes, ele não tem muita opção, ele acaba tracionando. E aí vai ocorrer um alongamento, uma separação, um afastamento maior do que suportável pelos nervos, da região cervical para a região do ombro. E o que que acontece? Lesão nesses nervos aqui. E aí o que que acontece? Os músculos não recebem mais comando e aí você tem essa atrofia. Joia? Então, quais são os nervos? Ó, nervo peitoral lateral e nervo peitoral medial. E a gente tem direito e esquerdo. Joia? Vamos pegar uma outra imagem que vai ficar mais interessante. Esse tipo de imagem eu acho muito didática, muito legal, porque você consegue ver em amarelo os demais nervos, e aqui nessa cor, que eu acredito que seja um azulado aqui, claro, você consegue ver os nervos específicos e como eles são distribuídos na musculatura alvo, no caso peitoral maior. E aí, é claro, aqui eles pararam aqui porque eles foram didáticos, mas isso vai se ramificar para pegar todas as fibras da musculatura. Então, eu acho essa imagem assim fantástica para a gente ter essa visão anterior, lateral, com músculo na cor, né? Fácil de você verificar, e anterior, e a sua relação com demais estruturas. Por exemplo, você vê muito bem aqui, ó, a medula espinal. Ó, você vê essa medula colocada aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês para alguns fatores aqui na medula. Essa área está enlarguecida, essa é a intumescência cervical, uma área onde a medula ela é mais larga, porque ela vai ter mais raízes, vai gerar quem? O plexo cervical, o plexo braquial, melhor dizendo. Aqui, ela tem um tamanho mantido, e aqui você vê que ela tem uma nova intumescência, e depois ela vai afinando na região de cone, o cone está mais ou menos aqui. E essa nova intumescência lombar, é porque vão emergir os grandes nervos dos membros inferiores. Então, por que que eu gosto muito dessa imagem? Eu consigo traçar com vocês conexões anatômicas que eu não conseguiria com um livro. É totalmente impossível verificar isso com um livro. Você consegue verificar isso com peças cadavéricas, com peças sintéticas, como que a gente tem hoje no laboratório da Estácio, mas aqui em 3D é outra coisa. A visualização é muito, muito melhor. Joia? Então, vamos continuar. Vamos voltar aqui e a gente está chegando numa parte muito interessante, que é a irrigação. Lembra que eu falei para vocês que geralmente ninguém fala de drenagem? É o que está acontecendo até nesse aplicativo que é fantástico, ele não fala de drenagem. E aí, Elisaldo? E aí nada, você tem o seu material. Ah, tio Elisaldo pensou nisso tudo. Então, olha só, quando você olha anteriormente, você vê algumas raízes arteriais aqui, ó. Você vê que eu cliquei aqui, ó, ramos peitorais da artéria tóraco-acromial. Aí você vai descer, ó, ramos perfurantes da artéria torácica interna. Elisaldo, então ela ramifica por dentro de todo o peitoral maior? Exatamente. E essa vascularização, pessoal, ela pode ser aumentada por exercício. Hoje nós já sabemos que o músculo ativo ele libera uma série de miocinas, inclusive miocinas que vão aumentar o quê? A irrigação. Beleza? Por quê? Isso tem uma lógica até fácil de entender. Os músculos vão necessitar de mais sangue. Automaticamente, o que que eles vão fazer? Eles vão se adaptar e a gente vai sofrer angiogênese. Agora vamos fazer a visão aqui posterior.
Eu não testei isso, deixa eu testar agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Não, não consigo, não. Eu ia tentar tirar as costelas, mas não dá para tirar, não. Mas aqui a gente consegue observar. Ó, deixa eu virar mais um pouco. Toda vez que eu clico aqui, ele vai marcar, mas não vai mostrar. Então, vamos mudar para outra aqui. Aí, ó, em cor azulada. Agora você consegue observar. Toda vez que tem uma artéria que ela passa por dentro de uma estrutura e vai para outro lugar, ela é uma artéria perfurante. Você também tem veias perfurantes. Vamos fazer a visão posterior agora, que a gente vai conseguir ver o que eu quero que vocês vejam. A gente tem o grande tronco, que vai se ramificar, ó, e vai lançar toda a irrigação que essa estrutura muscular precisa. E você consegue observar com ricos detalhes em várias posições, em vários ângulos. Beleza, galera? Então, a gente viu agora peitoral maior, toda a sua área de atuação muscular, distribuição muscular, irrigação, inervação, ação, origem, seção. E aqui eu tenho alguns vídeos. Eu quero esse daqui para a galera da fisioterapia. Para todo mundo é importante, mas para fisioterapia ele é bem interessante. Olha, The shoulder joint capsule is a sac of connective tissue that encloses the articulating ends of the humerus and scapula. This capsule can become stretched. desculpa, gente, dei pausa sem querer. Or displaced when the humerus dislocates anteriorly, leading to joint instability. This animation demonstrates a capsular shift repair. Aqui é o seguinte, é uma lesão de cápsula, descapsularização. Aí ele vai fazer uma cirurgia corretiva. Olha. Olha lá. This procedure involves making an L-shaped incision on the anterior surface of the capsule where it has become loose. The portion of the capsule that was cut is then reattached to a position higher up and fastened with sutures, thus tightening the capsule. Olha que interessante. Muito legal. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma... Ali eu não entendi se é um gel ou se é líquido, acredito que seja um gel para poder expandir a cápsula, fazem um corte e, literalmente, eles cortam, tracionam para essa cápsula ficar mais aderida, mais próxima. Cuidado, eu usei a palavra aderida, existe a capsulite adesiva, tá? Você vai ficar aderido, né? A cápsula vai colar. Não é isso, não. Isso é quando você não tem líquido, você tem uma inflamação, e aí é o famoso ombro congelado, não é isso? Eles vão puxar para aderir por cima de uma outra área para que ela fique mais encurtada, e assim ela consiga dar o quê? Estabilidade. Porque uma cápsula que se desloca, você perde o que é a estabilidade do ombro. E a gente vai ver músculos mais profundos. Então, do outro lado, a gente já tem alguns músculos profundos, né? Ó, como eu clico aqui, eu tenho aqui os intercostais externos, esses são os próximos. Mas agora, a gente vai para o peitoral menor para a gente poder continuar com essa conversa aí e as coisas andarem bem. Então, peitoral menor. Vou dar uma separada nele aqui para a gente poder olhar para ele. Olha isso. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem uma origem em 3 costelas, direcionadas para o processo coracoide. Lembrando, escápula, ó, espinha da... Deixa eu pegar o lápis. Ó, espinha da escápula, acrômio, vamos virar, e processo coracoide. Então, a inserção dele é no processo coracoide. Joia? Beleza. Vamos à frente. O movimento dele, ele vai trabalhar em conjunto com o peitoral maior. Mas olha só o que ele faz. Eu quero que você olhe para ele, ele vai mudar de cor quando ativo. E olha quem se move, a escápula. Então, quem já fez curso presencial comigo, principalmente quando eu estou falando ou de musculação, ou de avaliação postural dinâmica, eu mostro muito isso. Então, já aconteceu mais de uma vez eu pegar um indivíduo, botar o cara em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, e pedir que ele apontasse os dedos para o teto e fosse descendo as mãos em direção ao solo. E o cara chega com uma mão e a outra não chega, ou não chega com nenhuma delas no solo. Então, o que está acontecendo ali? Encurtamento muscular.
Alguns músculos podem contribuir com isso? Sim. O latíssimo do dorso, o peitoral maior pode contribuir. Mas, no geral, e aí você vai ter que avaliar, isso é feeling, né? Você tem o peitoral menor fazendo isso. Geralmente, a gente mata isso quando a gente observa a região das escápulas, as escápulas um pouco mais acima e um pouco mais abduzidas, afastadas do centro. Isso tem muito a ver com o encurtamento peitoral menor. E aí, quem já teve em curso já viu que eu vou lá, faço a soltura e você vê nitidamente um segmento descendo mais do que o outro. Aquele desequilíbrio muscular do peitoral menor, se não for revisto, ele vai impactar lá no futuro, na postura, dor nas costas, porque como a escápula está sendo tracionada para frente, os romboides lá estão em desequilíbrio tentando tracionar. Se eles estiverem fracos, eles vão estar o quê? Constantemente com dor. A pessoa está com uma dor torácica aqui na minha coluna não é coluna, é romboide. O maior problema não é o romboide, também, o romboide está fraco. O maior problema é o peitoral menor que está encurtado. Isso a gente chama de dor, né? Ou desconforto, ou encurtamento cruzado. Beleza, pessoal? Então, isso tudo vai influenciar. E aí você precisa de uma avaliação mais detalhada. Aí realmente é dia a dia, é trabalhando. Então, a gente viu aqui essa movimentação. Mais uma. Ó, eu já tinha falado isso para vocês. Olha ele aqui embaixo, ó. Ele está aqui, ó. Ele está ajudando junto com as fibras inferiores aqui, junto com o latíssimo do dorso, junto com a parte posterior e inferior do trapézio. Ele também vai atuar aí. Beleza? Joia. Vamos à frente. Aqui, um desenhozinho para a gente observar origem e inserção. Então, olha só. Origem do peitoral menor. Ó, costelas, terceira, quarta e quinta costela. Exato, né? Pô, primeira, segunda, não, tá faltando a primeirinha, que é menor ainda, que está aqui embaixo. Beleza. E, ó, inserção onde? Ó, perceberam? A inserção fica aqui em cima, no processo coracoide da sua escápula. Pois é, pequenininha assim, e faz esse estrago todo? Faz. O pior que faz. Olá. Novamente, nós temos quem? O plexo. Ó, plexo braquial trabalhando. Vamos usar outra imagem para ficar melhor? Ó, vamos fazer. Deixa eu afastar um pouquinho, subir, fazer aquele 360 bacana. Ó, olha isso. Olha a inervação dele. Olha que fantástico. E a gente tem inervação de quem? Peitoral, né? Nervo peitoral lateral, peitoral medial. Ué, os mesmos lá do peitoral maior? Sim. Eles se ramificam para poder também trabalhar esse músculo. Por dois motivos. Primeiro, pela proximidade anatômica. Segundo, porque eles trabalham em ações não totalmente iguais, mas semelhantes. Joia? E aí a gente chega aqui na parte de vascularização. Ó, a gente tem os ramos peitorais da artéria tóraco-acromial. Então, olha só, a artéria tóraco-acromial, então ela se projeta do tórax em direção ao acrômio e ela vai descer e vai formar várias outras artérias que vão irrigar ali, né, músculo, tecido ósseo do nosso braço e se ramificar e assim vai descendo. Então, aqui a gente tem diversas ramificações que vão irrigar esse músculo. Vamos usar outra imagem para ficar mais fácil para a gente. Olha aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Opa. Vai, meu filho. Aí. Pronto. Agora que a gente afastou, a gente tem uma visão melhor. Vamos lá. Aquela rotação 360. Ó. Joia, pessoal? Então, a gente consegue observar a relação desse músculo com outras áreas anatômicas. Então, a gente usa essa imagem aqui, o que facilita muito a localização do músculo. Belezinha? Então, peitoral menor. Aqui, olha só. O exercício, né, no cross, né, o objetivo dele peitoral, principalmente ali as fibras, né, mais inferiores. Legal, beleza. E onde entra o nosso camarada? Exatamente aqui. A gente tem um segmento vindo para frente. Lembrando que a cavidade glenoide ela é rasa, a maneira desse húmero conseguir vir para frente
é a escápula se deslocando para cima, para frente, rodando. Não é isso? Então, tá aqui, ó. Aqui a gente tem o peitoral menor trabalhando bastante para trazer essa escápula para a posição correta, para o movimento poder acontecer. Joia, pessoal? É isso aí.